Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Nubia Cassani, profissional de Educação Física, e essa é Letícia Freixo. Eu sou fonoaudióloga certificada em fonoaudiologia do sono e atuo nos distúrbios respiratórios do sono. Nós hoje estamos juntas para trazer um tema muito importante, a apneia obstrutiva do sono e os exercícios. Então a gente está aqui para convidar vocês para conhecer um pouco mais sinais, sintomas, comportamentos não saudáveis que a gente pode melhorar, evitar, como tratar e onde buscar ajuda especializada. Vem com a gente. Letícia, o que é a apneia do sono? Bem, no caso, a apneia do sono, ela faz parte de uma categoria de distúrbios do sono. Temos 7 categorias. No caso, a apneia, ela está enquadrada no segundo tipo de distúrbio, que são os distúrbios respiratórios do sono, que são as pessoas que não respiram bem quando estão dormindo. Dentro dessa categoria, existem algumas formas de problemas respiratórios, né? Uma delas é o ronco, né, muito conhecido por todos, que vai vibrando os tecidos da garganta, fazendo barulho. Temos também a hipopneia, que não chega a ser a apneia, que eu já vou explicar, mas onde o oxigênio baixa bem enquanto a pessoa está dormindo. E tem essa hipopneia quando acontece uma cessação total do fluxo, onde ela para completamente de respirar, ou cessa pelo menos 90% desse fluxo respiratório durante 10 segundos, a gente considera uma apneia obstrutiva do sono, quando tem esse cessa o fluxo ou diminui, como eu falei, 90%. Eu só queria destacar que também existe um outro tipo de apneia, que é a apneia central, que tem a ver com os comandos cerebrais do cérebro em relação à nossa musculatura respiratória. Então, quando a gente fala em apneia, a gente tem que saber se a gente está falando de uma apneia central, onde é necessário suporte ventilatório, ou se a gente está falando de uma apneia obstrutiva do sono, onde, na maioria das vezes, o que está pegando são os componentes musculares que estão da via aérea, que estão provocando essa dificuldade respiratória na hora do sono. Como que a gente identifica o início de uma disfunção do sono da apneia, por exemplo, na pessoa? Então, normalmente existem alguns sintomas, né? Tanto diurnos quanto noturnos. Então, vou começar falando nos adultos, porque esses sintomas eles diferem um pouco, né, a depender da faixa etária. Então, assim, nos adultos existem alguns sintomas. O próprio ronco, como você, né, a gente já falou aqui, que pode não estar sendo percebido por alguém. É importante também lembrar que às vezes não dá tempo da pessoa roncar, ela tem, assim, os despertares antes de acontecer o ronco, né? E às vezes ela acha que tem movimento de membros, mas ela está realmente despertando, né, mediante essa queda do oxigênio. Quais são os hábitos de vida que favorecem a apneia? Então, uma má alimentação, que a gente sabe que pode causar o sobrepeso, como falamos, que impacta. Mas também hábitos de alimentação que promovam refluxo, né? Então, comer muito tarde, antes da hora de deitar, o refluxo ele vai deteriorando essa musculatura e causa apneia. Então, bons hábitos alimentares é bastante importante. Se já tem refluxo, independente dos bons hábitos, é importante tratar também. Então, álcool, né? Ele faz com que essa musculatura relaxe de uma forma mais acentuada e aí promove ronco. O tabagismo, então pessoas que ficam com essa área aqui toda demasiada promovendo, pessoas que têm edemas em membros inferiores, quando elas deitam, esse retorno dos líquidos, muitas vezes eles chegam até aqui provocando, né, apneia, ronco. Então eu diria que seriam mais esses hábitos aí: sedentarismo, má alimentação, etilismo, tabagismo, são os principais. Para além dos hábitos de vida, quais são as outras causas da apneia que tu pode compartilhar com a gente? Então, a apneia ela é multifatorial, né? Existem alguns fenótipos de apneia, né? Hoje em dia isso é muito discutido para a hora de você propor o tratamento para a pessoa, você propor uma coisa mais direcionada. Mas pensando aqui na apneia do sono, vamos falar das questões anatômicas, né? Então, uma pessoa que às vezes
lá, criancinha, respirou a vida inteira pela boca, isso não foi corrigido, essa anatomia aqui da maxila e da mandíbula muitas vezes fica alterada, diminuindo esse espaço onde a gente precisa para respirar e favorecendo a apneia, né? Então, assim, obstruções nasais que levam a respirar pela boca, amígdalas muito grandes, questões de adenoide, todos esses tecidos, eles podem estar num tamanho anatômico que não deveriam, né, mudar o hábito de respiração nasal da pessoa e gerar toda uma desproporção maxilo, né, mandibular e muscular que promovem, facilitam, né, que ocorra a apneia obstrutiva do sono, direcionam para esse sentido. Então, a gente pode pensar em tratamento falando dessas formas, nas cirurgias, né, tanto pela parte do otorrino, que vai mexer nas obstruções nasais, como também na faringe, né, então são amígdalas grandes, né, tem um músculo que chama palato-faríngeo, muitas vezes ele também é aumentado, então eles fazem uma expansão. As cirurgias ortognáticas para corrigir essas dimensões, para além, às vezes, só da perda de peso, né. Hoje em dia também tem um tratamento fonoaudiológico, então se a pessoa tem questões musculares, né, às vezes até por essa adaptação, né, que foi respirar mal, ou mastigar mal, engolir mal, essa musculatura está desequilibrada, a gente entra com o aporte de exercícios e com a correção dessas funções estomatognáticas, muitas vezes também no pós-cirúrgico, quando é necessário essas cirurgias, e aí a gente vai organizando esse paciente. A gente também não pode esquecer que tem algumas doenças que ocorrem ao longo da vida que vão predispondo essa pessoa ao ronco e apneia obstrutiva do sono. Então, doenças neuromusculares, né, que mudam essa capacidade, essa condição respiratória, ventilatória, onde a pessoa não consegue fazer uma boa expansão, essa traqueia não sofre atração traqueal, então os tecidos ficam mais propensos a encontrar, colabar. Ele não vai poder propor o tratamento para essa pessoa. Uma curiosidade é que, como tratamento, né, a gente sabe que ele funciona quando a pessoa ela vem buscar porque ela deseja se tratar. Muitas vezes eles já chegam aqui, o casamento já acabou, né, a esposa está empurrando, não aguenta mais, mas nem sempre a gente tem grandes chances de sucesso nesses casos, né? Então é muito importante que a pessoa descubra e queira sim tratar, já que é um distúrbio que traz inúmeras consequências para a saúde. E se a gente pensa no caso dos obesos, que foi você, né, me perguntou anteriormente, isso fica mais acentuado ainda, porque a própria obesidade já traz uma série de consequências de inflamação, né, e síndromes metabólicas e tudo mais. E a apneia também traz tudo isso, então faz ali uma soma de dois fatores que é preocupante, né, a longo prazo para a saúde dele. Bem como algumas doenças pulmonares, né, que às vezes elas já não têm aquela saturação ali embaixo, né, aquele paciente já não tem uma boa capacidade ventilatória, não faz essa tração que eu falei, ficam mais predispostos a ter a apneia obstrutiva do sono. E aí, às vezes, se você pensa, né, num paciente que já tem aí uma condição pulmonar, muitas vezes ele pode fazer uma sobreposição de sintomas e a dessaturação, né, que ele pode chegar, realmente fica bem arriscada para a condição de saúde dele. Compartilha com a gente agora como que é o tratamento, que fases fazem parte do tratamento, quais especialistas buscar para o tratamento adequado da apneia. Bom, o primeiro passo é buscar o médico do sono. Existem algumas especialidades, né, que podem atuar nessa área. Então, otorrino, pneumologista, psiquiatra, neurologista. Agora, os cardiologistas também vão ter essa área de atuação, né? E o mais importante é procurar o médico, porque ele vai fazer toda uma investigação. As pessoas, ao contrário do que elas pensam, muito dos sintomas, eles são durante o dia, muito do que causa um sono ruim ao longo do dia, né? Um sono bom, ele começa quando você acorda. Então, esse médico, ele tem todo esse saber, para além, né, dos conhecimentos populares, né, que resumem o sono, às vezes só o hormônio da melatonina. Ele vai poder fazer um rastreio, passar um exame, e aí, através desse exame, ele vai diagnosticar se esse paciente tem um distúrbio respiratório do sono ou outros distúrbios do sono e qual a melhor forma de tratar.
como forma de tratamento, a gente tem as cirurgias, a perda de peso, né? A fonoaudiologia e basicamente por aí.